Hoje, pessoal, cá estamos nós para falar aqui do Braga-Porto, o último jogo do Porto para o campeonato, e foi mais um empate e que desta vez parece-me que elimina com as hipóteses do Porto ser campeão, se já não tivessem eliminadas as hipóteses. Claro que é sempre possível e, como portista, acredito sempre até ao fim, tenho sempre aquela réstia de esperança, mas de facto este jogo era muito importante e o Porto acaba por perder pontos. O Porto alinhou aqui com esta equipa, algumas alterações, mas uma equipa das que teoricamente é mais fortes, com o PP e Otávio ali no meio campo, o Uribe Gruitch também, Taremi, Evanilson. Portanto, não foi pela equipa em si que o Porto perdeu o jogo. E como de costume, vou fazer aqui uma apreciação global dos jogadores, dando-lhes notas, e ao treinador também, e falando aqui também da performance coletiva da equipa. Ao Diogo Costa, atribuo um 8, ele provavelmente foi o melhor até do Porto, esteve bem posicionado em vários remates do Braga e defendeu com segurança. Teve também uma situação em que faz um excelente drible sobre o atacante do Braga e a sair de situação complicada. Eu na altura até disse que provavelmente foi o melhor drible do jogo. Ao Marcano atribuo um 7.5, ele fez um jogo sólido, teve muitas ações defensivas importantes que ajudaram a manter a baliza inviolada e ainda tem perto do fim do jogo um corte crucial que segurou o empate. Ao Fábio Cardoso também atribuo um 7.5, ele fez um jogo um nível muito semelhante ao do Marcano e é de notar realmente a sua grande evolução desde que chegou, pois de facto mostra que tem capacidade para ser titular do Porto. Ao Rodrigo Conceição atribuo um 4.5, foi um jogo que ele não esteve muito bem, tanto no capítulo ofensivo como defensivo, a mostrar algumas dificuldades para lidar com os atacantes do Braga e também uma delas foi num lance em que dá uma oportunidade perigosa ao Braga, ao perder a bola de uma forma um pouco infantil. Ainda por cima acaba por sair cedo, pois realmente a sua prestação não estava a ser muito boa. Ao Vendel também atribuo um 4.5, teve um jogo também pouco inspirado ofensivamente, teve poucas ações defensivas também, e depois levou amarelo e acabou por sair ao intervalo. Ao Gruitch atribuiu um 5, ele também não teve um jogo muito bem conseguido, não ajudou a equipa a segurar o meio campo e não esteve muito envolvido no jogo e também acabou por sair bastante cedo. A única coisa positiva que eu me lembro foi um bom corte que ele fez após aquela perda da bola do Rodrigo Conceição, em que ele estava bem colocado. Ao Uribe atribuiu um 6, ele fez um jogo aceitável, esteve bastante forte até nos duelos e fez também muitas recuperações e também na área criou algum perigo ao dar um toque de cabeça para Galeno, a criar uma chance promissora, mas depois em alguns momentos do jogo não esteve muito bem, até tem lá um lance em que ele chega bastante tarde num ataque do Braga e podia ter dado golo e também falhou em alguns outros momentos. Ao Otávio também atribuiu um 6, ele esteve menos inspirado que o habitual e até falhou passes em zonas que não devia falhar e também desperdiçou jogadas promissoras. Como habitual, ajudou a defender e isso é sempre um ponto positivo. Ao PP atribuiu um 7.5, ele foi dos elementos melhores também da equipa, pois ele fez bastantes ações defensivas, imensas recuperações, foram 15, creio eu, e vários duelos ganhos também. Fez algumas boas jogadas e pelo menos uma delas culminou num cruzamento perigoso. Ao Taremi atribuiu um 4.5, ele realmente neste jogo esteve mais uma vez pouco inspirado e de facto tem que melhorar bastante de forma para voltar a contribuir para a equipa. Ao Evanilson também atribuiu um 4.5, ainda esteve menos envolvido que o Taremi, provavelmente, apesar de que depois no fim do jogo, quase no fim do jogo, criou a melhor oportunidade do encontro até, em que se isola ao passar bem pela defesa do Braga, mas depois remata ao lado e isso é que é inadmissível, pois de facto estava numa posição para marcar. Ao Eustáquio atribuiu um 5, ele entrou bastante cedo na partida, aos 39 minutos, mas esteve pouco inspirado e também não acrescentou muito ao jogo, desperdiçou uma chance promissora ao aplicar força a mais no passe também, uma daquelas chances que eu me lembro, e também deixou-se ultrapassar várias vezes. Ao Galeno atribuiu um 5.5, ele tal como o Eustáquio entrou aos 39 minutos, mas também não conseguiu ser muito eficaz na frente, ele conseguiu tirar um remate à baliza perigoso, ainda que algo enrolado, estava dentro da área, podia ter feito melhor, mas pronto, também estava lá e rematou à baliza, e depois mais uma vez teve vários lances que foi trapalhão e decidiu mal, como em outros jogos da época. Perto do fim do jogo tem um bom corte dentro da área que ajuda a equipa a manter a baliza a zeros. Ao Zaidu atribuiu um 5.5, ele entra para substituir o Vendel e até nem entrou mal, até tirou um grande cruzamento até pouco depois de entrar e nesses primeiros minutos não esteve nada mal, até acho que
pelo menos tentou alguma coisa, mas depois desse início promissor foi desaparecendo ao longo do jogo e ofensivamente muitas vezes fez aquilo que costuma fazer, que é nunca arriscar muito, nunca partir para cima dos defesas e sempre fazer aqueles passos laterais ou para trás que muitas vezes irritam os adeptos e o próprio Sérgio Conceição. Ao Verón e ao Namasso não vou atribuir nota, pois tiveram poucos minutos em campo. Ao Sérgio Conceição atribuo um 5, parece-me que foi dos jogos menos bem conseguidos por parte dele na época. É verdade que a equipa está também muito desgastada e às vezes também há poucas soluções, até por lesões e também porque a profundidade do plantel não é tão grande como a que devia ser. Mas o Porto esteve sem ideias e perdeu a batalha no meio-campo para o Braga. O treinador esteve bem ao tentar mexer na equipa cedo, mas no entanto nunca conseguiu realmente o Porto criar oportunidades muito perigosas e nunca teve o controlo da partida. Final do jogo 0-0, uma exibição que não foi ao Porto, simplesmente. O Braga teve bastantes mais oportunidades para marcar, pelo menos mais remates. Oportunidades flagrantes também não teve muitas, é verdade, e a mais flagrante foi a do Porto. No entanto, o Braga fez mais e podia até ter ganho o jogo e se calhar até o mereceu. Notou-se claramente neste jogo que a equipa está quebrada a nível físico e mental. Para o resto da época, falta competir para a Taça de Portugal e tentar vencê-la, e se o Porto vencer ganha 3 títulos esta época, algo que é discutível se é uma época positiva no fim de contas ou não, pois realmente são 3 títulos, mas o campeonato de facto está praticamente perdido e resta ao Porto fazer os jogos que faltam e tentar ganhá-los a todos, mas mesmo assim isso é evidente que não dá o título ao Porto. Foram estas as minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e não espero que tenham gostado, pois o Porto empatou.